News. Entrevista. E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Como anunciamos, vamos falar hoje sobre psicultura. E, para tanto, nós vamos conhecer um pouco aí da empresa Psicultura Sítio Peters, né, localizada no Sítio Peters, em Pouso Redondo. Vamos falar sobre a produção, venda de alevinos, né, e a psicultura de modo geral aqui no nosso Jornal de Mais News. Estou recebendo aqui o Ronaldo Danilo Peters, ele que é médico veterinário, especialista em psicultura, e também o André Neto Rosa, ele que é técnico em aquicultura, e são sócios aí também, né, dessa empresa, a Psicultura Sítio Peters, aqui em Pouso Redondo. Eu vou iniciar conversando aqui com o Ronaldo Danilo Peters, falando sobre esse empreendimento, né, na verdade, aí no Sítio Peters, né, se tratando de psicultura, aqui na região a psicultura já foi muito forte, né, tivemos aí vários destaques, né, e também investimentos em psicultura, mas agora vocês estão chegando aí com esse trabalho. Quanto tempo já existe aí essa empresa, a psicultura, ali no Sítio Peters, né, e qual a proposta, né, que vocês veem aí com essa questão? Bom dia, Ronaldo, tudo certo? Bom dia, Ezequiel. Uma satisfação estar aqui na Demais FM. Pois bem, ali a Psicultura Sítio Peters já tem alguns anos, né? Eu, como médico veterinário, já sou formado, me formei em 97, e a Psicultura Sítio Peters ela foi idealizada e executada em 98. Uhum. Ela já iniciou, né, os primeiros trabalhos. E trabalha com reprodução de tilápia, né? E também com carpas, jundiá, catfish, né? Então já vem desde essa data, né? Uhum. Eu sou especialista, né, em piscicultura, sempre trabalhei com piscicultura. Como médico veterinário, nunca desenvolvi... Eu faço uma brincadeira com o pessoal, né, que... tu dá uma olhadinha no meu cachorro, dá uma olhadinha no seu cachorro, na sua vaca, né? Mas chama um colega aí para ver a parte clínica, né? Uhum. Então a gente sempre trabalhou com psicultura. Partiu para esse lado da psicultura. Trabalhando aí na Psicultura Sítio Peters e também dando consultoria, né? Para quem precisa, assistência técnica também, né? A gente desenvolve esse trabalho aí na região e Santa Catarina. Você dizia que também na época existia aí a Demavip, existe ainda, né? Que era uma associação envolvendo psicultores, é isso? Exatamente. A Demavip, assim, falar brevemente a história dela, ela foi fundada aí por volta de 2007, foi desenvolvido um grupo, daí pouquinhos, 2, 3 anos depois já foi fundada a associação, né, a Demavip, e a composição dela eram 11 associações municipais aqui do Alto Vale. E teve vários episódios ali que acabou fazendo com que o pessoal acabasse assim, ficando um pouquinho mais desanimado. Sim. Tivemos problemas de muito golpes aqui, né, de compradores de peixe. Sim. E acabando um desânimo assim no pessoal, né? E isso é uma questão bastante regional. Sim. Se for avaliar outras regiões aí, Médio, Alto Vale, sul do estado, norte do estado, Paraná, outras regiões, está crescendo, né? Então foi uma situação bastante particular do Alto Vale, essa situação, né? Então, para quem está lidando com piscicultura, nós aí que estamos à frente, eu trabalho dentro do município de Pouso Redondo, né, na prefeitura, é um desafio voltar, né, a essa atividade, como era, né, há uns anos atrás. Potencial tem, Sim. Vamos dizer assim, relevo, água, tem todo um potencial enorme, assim, mas teria que ter um desafio aí de juntar psiculturas, entidades ligadas à área, né, porque temos várias unidades aí de beneficiamento de peixe, né, são 7 hoje no total. Algumas aí com um perfil muito bom aí, Agrolândia, né? Vitor Meirelles. 7 num total, na verdade, que a gente não tinha, né? Uns anos atrás. Verdade. Então, o desafio aí é voltar, criar essa confiança
no mercado novamente da piscicultura. Agora, aproveitando esse gancho aí, como é que funciona a criação e o manejo de alevinos, né? Que o pessoal hoje, tem muitos criadores hoje que pegam através da prefeitura, né? As prefeituras têm esse programa, né? De negociação de alevinos e tudo mais. Vocês vêm também com essa proposta também. Como é que funciona essa questão do manejo? É todo cuidado, né? Também tem toda uma orientação, né, Ronaldo? Começando do início, né? Ali na piscicultura, hoje as nossas matrizes, elas vêm toda da EPAGRE. A Certo. EPAGRE tem um centro de produção, né? Que desenvolve matrizes, que vende para o país todo. A EPAGRE de Itajaí. Nós temos um lote 100% da EPAGRE. Uhum. Já estamos... É possível que esse ano a gente vá adquirir o terceiro lote, unicamente, exclusivamente desse pacote tecnológico da EPAGRE, né? Falando rapidamente, essas tilápias elas têm que ter por volta de 1 ano, né? Quando começam a reproduzir. Então, a gente reproduz elas em tanques, tem uma determinada quantidade de macho e fêmea que a gente coloca, né? Nos viveiros. Normalmente é 3-1, né? 3 fêmeas para 1 macho. É feita uma colheita, a gente chama assim colheita cada 15 dias, 20 dias, conforme o planejamento da piscicultura. Certo. E como é que está o mercado, né? Certo. Colhe as larvas, que se diz, né? Que são os filhotes, a fase inicial, né? Da tilápia. Essa tilápia, ela fica por 30 dias, assim que poucos dias depois que ela nasce, né? Sofre uma seleção e fica por 30 dias fazendo a gente faz o processo de reversão sexual através da ração, hormônio impregnado, né, de hormônio, né, impregnado de hormônio por 30 dias. Nesse final desse período, ela já está pronta para fazer a primeira venda, que se chama o alevino 1, né? A piscicultura Cídio Peters, ela preconizou assim por fazer um alevino um pouquinho maior, trabalhando aí com alevino na faixa de 3 centímetros, que seria o ideal também, né? Então, para a piscicultura comercial, seria o tamanho correto e praticamente 99% dos piscicultores que têm um propósito para engordar, para pesca e pague ou para a indústria, seria esse alevino, né? E também trabalhamos mais uns dias aí, depois desses 30 dias, 15 dias já tem o alevino 2, que é um pouquinho maior, né? Um alevino 3, 4 vezes maior que o 1, né? E tem momentos que a gente também produz o juvenil, né? Em particular, a piscicultura Cídio Peters também faz um peixe aí, às vezes de 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, para aquele piscicultor que a gente chama de lazer, de casa, né? Que ele quer criar para ele mesmo, para o seu consumo, né? Ele é um pouco ansioso, ele não quer pegar um peixinho pequeno, ele quer pegar um peixinho um pouquinho maior, né? Agora, o André, ele é técnico em aquicultura. André, então eu tenho minha lagoa, ou mandei fazer a minha lagoa na minha propriedade, né? Comprei o alevino. Qual é o procedimento e quais as variedades aqui que eu posso trabalhar? O Ronaldo até colocou aí, né? Como a empresa de vocês trabalha no fornecimento também, na orientação, né? Qual o procedimento? Como é que eu devo proceder, então? Bom dia, André. Tudo certo? Primeiramente, bom dia a todos aí. O procedimento, assim, vai muito do planejamento que tu faz antes de começar, né? Tu não começa a produzir quando tu tá com o peixe, né? Antes de tu começar a produzir, tu tem que ter todo um planejamento de peixes por metro quadrado, essa questão de aeração, como é que tu tá de aeração, vou trabalhar com aeração, não vou trabalhar com aeração. Então, existe antes de tu começar, tem todo digamos, tu pode trabalhar com um peixe meio por metro quadrado até 5 peixes por metro quadrado. Então, vai toda uma questão de planejamento, de tecnologia que tu vai usar em cima dessa propriedade, ou em cima desse viveiro aí, que tu vai dimensionar como é que vai fazer essa criação, né? Por isso que é bem importante aí ter um acompanhamento técnico aí para tu não, às vezes, começar quando tá no meio da produção, tu se começar a ter alguns problemas que tu já tinha que ter solucionado eles antes ou já ter visto antes, né? Então, isso é uma questão aí que pode variar bastante, né? Depende do pacote tecnológico que tu vai aplicar em cima desse viveiro, né? E tem que verificar daí a questão da variedade que vai colocar ali, ter toda essa orientação antes. Então, você já está colocando aí. Também tem isso, né? Tu pode fazer o monocultivo, se adapta aqui para né? nossa região Isso, também. tem o monocultivo ou aqui no Alto Vale, que é essa questão aí do Mavip, né? Que não é fazer um cultivo de uma espécie só, que seria só a tilápia, né? Às vezes tu integrar
tilápia, as carpas, né? Fazer um cultivo, um policultivo que se diz, né? Porque tem a questão, como o Ronaldo colocou, a questão comercial e a questão para o lazer mesmo, né? Da minha propriedade, para o consumo da própria família, da parentagem que estão por ali também, né? Tem que Isso aí separar também é essas uma duas coisa que tem que separar situações. antes, Aham. E a empresa de vocês dá toda essa orientação? Como é que funciona? O pessoal procurar vocês lá para conversar? Como é que é? Também damos toda essa orientação, essa questão de assistência técnica. Eu não tenho tanto tempo de mercado, o Ronaldo Correto. tem uma bagagem muito maior nessa área, né? Eu sou o cara mais da produção de larvas, no caso, né? Eu sou Certo. mais na parte de produção. Essa parte de assistência técnica aí, o Ronaldo tem bastante tempo e dá toda essa parte de assessoria que a gente também faz esses pacotes, né? Tem pessoas que querem comprar só o peixe. Eu quero comprar só o peixe, acho que sei produzir, correto. então tá. Eu quero comprar o peixe com assistência. A gente também presta essa parte de assistência, né? Positivo. Bom, Ronaldo, então aí o pessoal procura vocês se interam, né? Vê qual é a necessidade, na verdade, desse produtor ou dessa pessoa que está interessada em começar uma produção de peixes aí. É isso? Exatamente, a gente acaba corrigindo muito, Ezequiel, assim, a pessoa chega ali, quer ver quando um exemplo assim, ele chega, quero sem tilápia, sem úngara, sem capim. Não é bem assim, né? Então a gente volta ali com ele, qual é o tamanho do seu viveiro, qual que é o objetivo, é para lazer, é para pesca e pague, é para indústria, qual é o tamanho, qual o potencial, então a gente procura passar todas esses dados de cultivo, né? Certo. Qual a experiência que a pessoa tem. Se ela tem experiência, daqui a pouco ela pode... eu quero para frigorífico, eu tenho um tanque adequado, a gente verifica que tem um tanque adequado, já tem um nível de tecnologia, tem um conhecimento, tranquilo, né? Mas se for com menos conhecimento, a gente procura passar com que ele use menos peixe para ir pegando o jeito do cultivo, né? Porque a atividade de piscicultura... desde que eu comecei piscicultura e nunca foi diferente, é uma atividade que é bastante onerosa, é cara. Então a gente não pode errar. Não pode errar ou errar o menos possível. Então a gente procura fazer isso, corrigir esses manejos, mesmo para lazer, mesmo, né? Que se a pessoa... A não ser que a pessoa insista muito, né? Não, eu quero... tranquilo, né? A gente vai respeitar, né, a ideia dele. Mas a gente procura, normalmente, no dia a dia, a gente corrige muito esses manejos. Como o André falou, essa questão ali do tanque em si, uma calagem, né? Uma água correta entrando dentro, né? Para não ter outros concorrências, outros predadores daqui a pouco, né? Porque ocorre muito... a pessoa colocou a água no tanque, mas daqui a pouco tem uma traíra ali junto, vai colocar um alevino... E daí tem aquela velha história, né? O vizinho roubou, né? Pescou, não, né? Foi falha dele mesmo, né? Pode ocorrer isso, né? Aí vai dizer, mas tudo é peixe, né? Tá tudo certo. Não, tem todo Então a gente procura corrigir bastante isso e a gente vê quando a gente passa para essa pessoa e ela leva em consideração uma satisfação muito grande, que em poucos meses ela retorna. Pô, tô aqui, Legal. Ronaldo, já cresceu o peixe, já pesquei já passei um pouco pro meu amigo, tal, ou vendeu para a indústria, que seja, né, quando a gente não consegue acompanhar, e já estou aqui de volta para adquirir um lote novo, né? Isso aí, a gente é uma satisfação muito grande, assim, quando tem esse retorno, né? Que bacana. Então, para a gente fechar, quero saber do André. André, o endereço, então, da piscicultura Sítio Peters, obviamente o próprio nome já diz aí, na localidade de Sítio Peters, com certeza, onde vocês estão localizados ali, de verdade, e o contato com vocês aí também, para que o pessoal possa ter mais informações, orientações e comercializar com vocês. Então, a piscicultura Sítio Peters fica localizada aí na SC 114, aí no trevo de acesso a Taió, ali dá 2,5 km para frente do trevo ali. Um jeito hoje, que é um jeito muito fácil de localizar ela, pesquisar no Google, aí a gente está marcado lá. E o telefone da gente de contato aí é o 988 40 18 33. Repete, por favor, o telefone. 988 40 18 33. Que legal, então. Obrigado pela parceria, André, e boa sorte para vocês também no empreendimento aí. Né? A gente está sempre à disposição. Tenha um bom dia. Bom dia. O Ronaldo, obrigado então pela as orientações aí. Sabemos que esse assunto é bem amplo, né?
Sim, Mas, sim. com certeza, o pessoal buscando aí o contato com vocês aí vai ter toda a orientação, toda a informação necessária. E obrigado pela parceria também. Tenha um bom dia. Eu só quero agradecer aí o espaço, né, Ezequiel? E dizer que a Piscicultura Sítio Peters aí tem várias espécies disponíveis, né? E também tem a questão, assim, da época do ano, né? Sabe que tilápia a gente trabalha mais no verão, né? E a hora que tá bastante frio, ainda trabalha, mas com carpa, jundiá, catfish, né? Tem umas espécies que dá para trabalhar também no inverno, que o pessoal às vezes não tem o costume, né? Verdade. Mas estamos ali de portas abertas, trabalhando de segunda a sábado, né? Normalmente em horário comercial. Estamos disponíveis lá para atender a quem chega lá e tiver alguma dúvida, né? E querer adquirir alguma espécie. Legal. Boa sorte. Obrigado pela parceria. Obrigado também pelo Tenha um espaço. bom dia. Muito bem, falamos sobre piscicultura aqui na nossa região e conversamos aqui com o Ronaldo Danilo Peters, que é médico veterinário, especialista em piscicultura, e o André Neto Rosa, técnico em aquicultura, que são da empresa Piscicultura Sítio Peters, né? Falando aqui sobre a piscicultura, aqui principalmente no nosso Vale Oeste.